Eu convido o doutor Alberto Emanuel Albertin Malta, que falará pelo Sindicato Nacional de Peritos Criminais Federais. Vossa Excelência tem até 8 minutos também para se pronunciar e está com a palavra. Obrigado. Excelentíssima presidente, excelentíssimo relator, ministro Gilmar Mendes, excelentíssimos ministros, excelentíssima ministra. Falo em nome do Sindicato Nacional dos Peritos Criminais Federais. A pertinência temática de nossa intervenção vem da Resolução 23.550, editada pelo TSE, que indica quais são as instituições competentes a participar do processo antecipado de fiscalização e auditoria dos programas de computador que compõem a urna. Dentre essas instituições está o Supremo Tribunal Federal e também está o Departamento de Polícia Federal, dentro do qual os peritos criminais federais com especialização em informática são aqueles que têm habilidade para interferir. E o fizeram. Participaram do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Teste esse que foi composto, talvez, pelos maiores nomes da computação do Brasil. E o resultado foi que esses profissionais conseguiram, sim, encontrar diversos vícios, diversas falhas no sistema eletrônico de votação. A título de exemplo, conseguiram esses profissionais fazerem ataques ao sistema de inicialização da urna. Conseguiram gerar um boletim de urna falso. Conseguiram também obter a chave criptográfica da urna. Conseguiram ainda, e o que é mais grave, recuperar a ordem do RDV, que é o Registro Digital do Voto, e é o que garante o sigilo do voto. E, portanto, conseguiram identificar qual era o primeiro, o segundo, o terceiro voto de cada um dos eleitores. Senhor presidente, senhor me permite? Eminente advogado, eu queria perguntar a Vossa Excelência se esse é um teste oficial, foi divulgado, sim, quando foi feito, como foi feito, sob os auspícios do TSE. O TSE já porque fez. Queria dizer a Vossa Excelência que quando fui presidente do TSE, isso não significa absolutamente nenhuma antecipação de voto, opinião, nós fizemos uma auditoria pública por meio de edital com personalidades que testaram a rigidez das urnas e que foram recrutadas, ou se habilitaram, melhor dizendo, a esse teste, pessoas oriundas da academia, das Forças Armadas, particulares, e naquela ocasião, depois de uma semana de testes intensivos, nenhuma falha nas urnas foi encontrada. Então, eu queria apenas que Vossa Excelência, se pudesse, esclarecesse que tipo de teste é esse que foi feito e quando foi feito, sob os auspícios de quem, a pedido de quem e como é que isto foi divulgado. Os testes foram feitos. A participação, se possível, agregando a Vossa Excelência, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que faz esses chamamentos públicos diuturnamente. Os testes. Porque essa, senhor presidente, é uma imputação muito séria. Da maior gravidade. Da maior gravidade. Séria, e precisa verificar a verossimilhança disso. Eu estou impedido, senhor presidente, que eu formulei um pedido nas informações, mas eu queria apenas esclarecer que há menos de um mês foi realizado o último teste. Isso, todos os processos eleitorais são feitos. E eu queria saber se foi nesse teste. Teste de 2017 e de 2016. Sim. Agora, principalmente foi encontrado na tribuna é um dever do advogado. Pelo grupo G4, que é o grupo do advogado Peixinho, do perito Peixinho, pelo grupo também do professor Diego Aranha, da Unicamp, e também pelo grupo do professor Dourado Rezende. Okay? Se o relatório do TSE... Para deixar isso claro, o TSE, com licença do advogado, o TSE, a rigor, sempre fez esses testes. Todos os chamamentos são feitos. E isso está, inclusive, nos atos normativos que balizam toda essa questão. E houve, de fato, e o tribunal sempre chamou, na verdade, chama os melhores hackers, os melhores peritos, para fazerem esse teste em nome da segurança do sistema. E depois faz o reteste. De modo que isto, neste caso, inclusive, o tribunal reconheceu o trabalho do professor Diego Aranha, que conseguiu progresso, mostrou falhas, e depois houve a reprogramação. Mas que isso é absolutamente normal e só mostra a seriedade com que o TSE tem se havido nesse tipo de matéria. É absolutamente rotineiro isso que se faz. Mas só para efeito de... que essa é uma afirmação que está sendo feita da tribuna, é muito séria. O questionamento do ministro Lewandowski, exatamente porque talvez as pessoas não saibam que estes testes são feitos a cada período, publicamente, com chamamento público e dado à pública, inclusive, todas as informações relativas, mas Vossa Excelência continue e eu darei o interregno do questionamento. Obrigado, e apenas em resposta ao questionamento, o relatório a que me refiro é o relatório mencionado pelo ministro Gilmar Mendes e que está disponível no site do TSE. A minha indagação, o último reteste feito é de 2018, esses 2017. dados? 2017. 2016, 2009, 10, 16 e 17. Mas, a despeito de tudo isso, os peritos criminais não estão aqui para um retrocesso. Os peritos criminais reconhecem, com certeza, os grandes avanços que foram conquistados pela urna eletrônica.
E é bom que fique bastante claro que a impressão do registro de voto não é um adeus ao voto eletrônico. O voto eletrônico permanece sendo um voto eletrônico, apenas com mais um mecanismo de auditoria. E aí é importante trazer quais são os 3 principais pontos que são indicados como as auditorias possíveis e viáveis em uma situação como essa. Indica os técnicos responsáveis pela elaboração do sistema que o RDV seria o registro digital do voto, seria um mecanismo para se apurar, se embaralhar os votos e se apurar a quantidade de votos. É bem verdade, mas esse sistema, o RDV, apenas permite apurar se foi adicionado ou excluído algum voto, e não se o voto foi registrado devidamente como o eleitor confirmou no momento que apertou o botão. O boletim de urna, do mesmo modo, ele permite sim uma auditoria, mas ele permite a auditoria da conferência com o que está descrito no boletim de urna com os resultados que foram apresentados no site do Tribunal Superior Eleitoral. Mas ele não permite, novamente, se verificar se o voto foi registrado de maneira adequada. E, por fim, a votação paralela, que resolveria essa situação que apresento, que seria o ato de se pegar algumas urnas no dia da eleição e fazer a simulação de uma votação para se verificar se a urna registrou adequadamente os votos. Elas, segundo informações do professor Pedro Dourado Rezende, na audiência pública realizada no Congresso Nacional, não seriam suficientes para isso, porque qualquer programador, com pouco tempo e poucas linhas no código-fonte, conseguiria programar o sistema para que ele identificasse que o registro biométrico está sendo dispensado com um percentual acima do normal e para que, portanto, os vícios não surgissem nesse teste. Então, o professor, não vou ler por conta dos 8 minutos que me foram limitados, qual é o posicionamento do professor. E indica ainda o professor Diego Aranha, que existe ainda a possibilidade de fraude interna. Obviamente, os peritos criminais não estão aqui a dizer que existe algum tipo de fraudador dentro do TSE, nunca diremos isso e acreditamos que todos que estão lá são corretos. Mas o que está a se dizer aqui é que a democracia de um país não pode estar sujeita ao controle de alguns poucos técnicos que têm acesso ao código-fonte e também às chaves criptográficas. É necessário haver um controle do controlador. Garantir a auditoria ao próprio sistema eletrônico, que se pretende ver se está sendo fraudado ou não, é garantir ao fraudador fraudar a própria auditoria. Então, a impressão do voto, ele permitirá que, em eventual situação de dúvida a respeito da rigidez do processo de escrutínio, possa haver efetivamente uma auditoria. E em relação a algumas das preocupações que foram trazidas pela Procuradora-Geral, várias delas já foram respondidas por uma resolução que veio a ser editada posteriormente pelo TSE, que é a Resolução 23.521, que dispõe, inclusive, como funcionaria no caso de a urna dar um problema, a impressora travar. Dispõe a resolução que existirá também uma impressora de contingência, haverá um lacramento sem contato humano para que essa impressora possa ser substituída. Também em relação ao argumento de que deficientes visuais não teriam como verificar o voto impresso, foi editado também em 2017 a Resolução 23.554 pelo TSE, que dispõe que o deficiente visual poderá ser acompanhado de uma pessoa de sua confiança. Sobre o risco também de que, durante uma pane da impressora, o fiscal de urna poderia chegar e ver qual é o voto daquela pessoa que está dentro da cabine, esse argumento também não me parece bastante plausível, tendo em vista que a urna eletrônica também pode travar com a sua tela congelada e também um fiscal de urna teria que entrar para trocar pela urna de contingência. O Brasil, excelentíssimos ministros, é o último país que ainda adota o sistema DRE sem o VivPET. O VivPET é exatamente isso que nós estamos falando, que é a impressão do registro. Países que em algum momento já adotaram o sistema que hoje adotamos, já o abandonaram. A título de exemplo, Alemanha, Bélgica, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Rússia, Índia, Estados Unidos, Canadá e México. Por fim, excelências, utilizaria aqui mais uma vez a fala do professor Diego Aranha, que o ministro Gilmar mencionou, quando se trata dos argumentos de preço de viabilidade temporal. E aí eu vou tomar a liberdade de ler nesses meus últimos minutos. Diz o professor: é inegociável a existência de um registro físico para fins de transparência. Em situações de vitórias cada vez mais apertadas, não se pode ter dúvida sobre o resultado correto das apurações. Sobre a questão orçamentária, eu gostaria de finalizar dizendo que a possibilidade de auditoria de uma eleição não deveria ter preço. Esse é o requisito de qualquer eleição: provar para os participantes que o resultado é acurado e honesto. Isso não deveria ser negociável. A discussão, se não é possível acomodar no sistema atual brasileiro para que ele possa ser transparente, inverte completamente a sequência lógica das coisas. Transparência é um requisito. E ainda em relação ao preço, são vários os exemplos que podem ser encontrados na rede mundial de computadores de gastos semelhantes com coisas que, acredito eu, não tragam tantos benefícios à democracia do país. A título de exemplo, o governo federal gastou 800 milhões de reais em publicidade no ano de 2017. O valor estimado para a impressão do voto, é de 2 bilhões de reais. Por fim, inexiste inconstitucionalidade no dispositivo. O dispositivo, a nosso ver, apenas torna mais constitucional o estado de coisa constitucional que já existe, e é nesse sentido que os peritos criminais federais requerem seja julgado improcedente os pedidos da inicial. Agradeço a atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, com a palavra.